Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo mais um modelo aqui de vestido ou saída de praia. É bem fácil, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que esteja começando no crochê, tá? Vocês podem trabalhar tanto com a linha normal, né, como barbante, mas que seja no máximo até a espessura 4, tá? Por quê? Porque eu sempre recomendo para vestuário, ainda mais agora no verão, né? As peças, para ter um caimento bom também e para ficar mais fresca, no máximo espessura 4. Tem muita gente me perguntando se pode usar barbante 6 para fazer algumas blusas, então assim, eu não indico, tá? Mesmo que vocês usem uma agulha mais grossa, eu não indico porque fica bem pesada mesmo, tá? Esse modelinho aqui tá com 1,10 m de altura e 80 centímetros aqui, geral, tá? No busto, na parte do busto. Então, tem 40 centímetros cada parte, porque são duas partes esse vestido, né? E 1,10 de altura. Então, como que vocês vão pegar a medida de vocês? Vocês vão medir ombro a ombro, tá? E aí, vocês vão marcar, vocês vão fazer as correntinhas, tá? Todo mundo consegue fazer as correntinhas. E aí, vão fazer de acordo com a largura do ombro de vocês. Então, vocês vão medir, né, a parte assim, de um ombro até o outro, para vocês fazerem a quantidade de correntinhas. O que eu peço para vocês fazerem aqui é que sejam números pares, tá? É o único segredo aqui, é a única dúvida para vocês. Ai, Kátia, quantas correntinhas eu faço? Gente, quem vai determinar é o corpo de vocês, ou então vocês vão pedir. Vamos supor que vocês estejam fazendo uma encomenda, vocês vão pedir as medidas para a cliente de vocês e vocês vão fazer as correntinhas de acordo com as medidas, como eu sempre comento aqui, tá? Então, aí a gente vai trabalhando as correntinhas. Eu tô usando a minha agulha 6, tá? Fiz com o fio barroco, a cor crua. E aí, como eu falei, vocês podem trabalhar com o fio que vocês preferirem. Tem muita gente que gosta de trabalhar com agulha mais fina e trabalhar com o fio mais fino também. Pode trabalhar normal. O que eu sugiro é que vocês usem só uma agulha, um número a mais do que o que mostra no rótulo aí pra gente usar, tá? Pra que fique com caimento bom. Então, depois que vocês fizerem, como eu falei, são duas partes, né? Depois que vocês fizerem a quantidade de correntinhas, vocês vão pular as duas primeiras correntes. Na terceira, a gente vai fazer aqui, ó, meio ponto alto. Eu vou dar uma laçada. Fiquei com os 3 fiozinhos aqui na agulha e puxo tudo de uma vez. Próxima correntinha, meio ponto alto. Acho que todo mundo já sabe fazer o meio ponto alto, né? Então, aqui, na verdade, a gente vai começar por cima, tá? Então, já é um acabamentozinho esse meio ponto alto aqui na primeira carreira. Então, a gente vai trabalhar todas as correntinhas até o final com esse ponto, tá? Chegando no finalzinho, a gente vai virar a peça. Eu vou subir 3 correntinhas. Primeiro ponto aqui, ó, eu já vou fazer um ponto alto alongado. Eu vou tirar a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto. Vou dar uma laçada aqui, ó, e vou passar minha agulha por trás desse ponto. Eu já fiz esse ponto aqui em algumas peças, eu adoro trabalhar esse ponto, eu acho que o resultado fica muito bonito. Ó, e agora eu tô fazendo meio ponto alto aqui em cima, tá? Então, quem vê a peça pensa assim, ah, isso daí é só um ponto alto, uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Mas não, então é o ponto alto alongado e aqui em cima a gente fez o meio ponto alto. Vou pular esse primeiro ponto aqui, por quê? Porque esse meio ponto alto que a gente fez aqui em cima já tem a largura aqui desse próximo ponto. Então, se eu trabalhar nesse ponto aqui, a minha peça vai se abrir. E não é essa a minha intenção, a minha peça é reta. Então, eu vou pular o primeiro e vou trabalhar o segundo aqui, ó. E faço o ponto alto alongado. Dou uma laçada, passo a minha agulha aqui por trás do ponto. E faço o meio ponto alto aqui em cima. Olha só como ele vai ficando. Fica lindinho, né? Novamente, vou pular o primeiro ponto, trabalho o segundo e faço o ponto alto alongado.
Kátia, posso fazer posso fazer o ponto alto normal? Não, porque o resultado não vai ser o mesmo. Posso fazer o ponto alto duplo? Eu já tentei o ponto alto duplo e ele fica feio, tá? Ele fica todo, fica muito frouxo, tá? O resultado não é o mesmo. Vocês podem fazer aí e depois vocês colocam aqui nos comentários e me contem se vocês gostaram, tá? Ó, de novo, fiz o ponto alto alongado, deu a volta aqui no ponto e faço meio ponto alto aqui em cima. É fácil, né? E aí, a gente vai fazer toda a carreira. Por isso que a gente tem que fazer pontos múltiplos de 2, tá vendo? Porque a gente trabalha um e o outro a gente pula. Trabalha um e a gente pula. E aí, é só trabalhando. Quem tá chegando no canal, eu convido vocês a se inscreverem. Aqui tem várias peças bacanas, várias dicas que eu tô sempre passando pra vocês aqui. Podem colocar nos comentários qual a peça que vocês gostariam que eu colocasse aqui pra vocês, tá? E ainda quem não é membro aqui do nosso canal, faz parte aqui, tenta se inscrever aí, dá um jeitinho, não é muito cara, tá? Se não me engano, é R$ 4,99 que o YouTube cobra de vocês. E vocês têm acesso a aulas exclusivas. E eu tô liberando mais aulas para vocês toda semana, tá? E quem já é aqui do membro do canal, e ainda quem quiser se inscrever, né? Quem quiser participar, eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários o telefone de vocês, ou vocês mandam para mim pelo Instagram, ali no direct, né? Se vocês quiserem mandar o telefone mais privado para mim, coloca ali. Se vocês quiserem fazer parte, porque eu tô montando um grupo do WhatsApp só para quem é membro daqui do canal, tá? Que aí vocês vão tirar dúvidas, vocês vão poder divulgar o trabalho de vocês vão poder mostrar as peças, né, que vocês fazem. As peças que vocês fizeram aqui das aulas, então a gente vai trocar um pouquinho de figurinha, e eu queria muito que vocês, né, quem é membro aqui, que vocês me mandassem mesmo o telefone para mim, para eu criar esse grupo com vocês, tá certo? E quem quiser participar do grupo VIP de crochê, que eu tô criando também, são aulas exclusivas, tá? Não são as mesmas aulas que tem aqui no canal, para membros, são aulas exclusivas, são aulas de peças diferentes, tá? Eu vou fazer chats ao vivo pelo WhatsApp, vou criar um outro grupo, vai ser um grupo diferente de quem é membro daqui do canal, tá? É um outro grupo que eu vou fazer aulas ao vivo ali, vou colocar todo mundo ao vivo ali no WhatsApp, pra gente trocar as figurinhas assim, para vocês tirarem as dúvidas das peças que eu tô fazendo aqui, tá? Vocês vão tirar todas as dúvidas das aulas das semanas, e se vocês tiverem mais algumas dúvidas aí de algumas peças em casa, a gente vai conversar ali pelo chat. Vai ter um curso de vendas, tá? E fora o suporte que vocês vão ter sobre todas as aulas aí, que vocês vão ter contato comigo todos os dias. Então, se vocês quiserem participar também, coloca aqui nos comentários, que aí eu vou mandar para vocês o link para vocês participarem, tá? Então, depois, quando a gente chegar aqui no último ponto, ó, eu vou fazer o meu meio ponto alto. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Lembra que a gente pulou aquelas duas primeiras correntinhas? Então, eu vou trabalhar nessa correntinha aqui, ó, pro meu trabalho ficar retinho na lateral, tá? Tem muita gente que não trabalha esse último ponto, por isso que a peça vai ficando toda torta, vai comendo ponto, vai ficando tudo torto, tá? A gente vai virar aqui a nossa peça, vou subir 3 correntinhas novamente, e essa carreira, de novo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer o ponto alto alongado, e em cima faço o meio ponto alto. Então, vocês entenderam, né? Quem quiser participar, se não quiser deixar o telefone aqui nos comentários, manda pra mim ali no direct no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, é Crochê e Dicas da Kátia também, tá? Tem os links aqui na descrição do vídeo. E aí, vocês mandam pra mim que eu vou passar pra vocês todas as informações desse grupo VIP de crochê. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Ó, pulando sempre o primeiro, trabalhando sempre, então aqui a gente vai trabalhar sempre em cima do ponto que a gente trabalhou na carreira anterior, né? Faço aqui o meio ponto alto e vai ficando assim. Então, aqui eu trabalhei 6 carreiras com esse ponto aqui, tá? A gente vai trabalhar 6 carreiras e eu volto com vocês. Então, terminando as 6 carreiras, a gente vai virar o trabalho, eu vou subir uma correntinha agora,
Primeiro ponto aqui, ó, eu vou trabalhar meio ponto alto. Próximo ponto, meio ponto alto. Então, agora a gente só vai trabalhar meio ponto alto, ó. Esse pontinho aqui a gente trabalha, tá, ó. Vocês não podem deixar de fazer nenhum ponto e nem aumentar pontos, tá? Vocês têm que tomar cuidado para trabalhar sempre, ó, em cima do ponto que a gente fez o ponto alto alongado. E nesse pontinho aqui, ó, nesse espaço, nesse buraquinho de ponto aqui, tá? Para que o trabalho fique certinho, né? Fique retinho. Muita gente fala assim, ai, Kátia, o meu ficou todo torto. É porque provavelmente não viu o que tava fazendo, né? Não prestou atenção nesses pontinhos aqui, ou faz a mais, ou faz a menos. E aí, realmente, o trabalho fica torto. Uma dica para vocês é contarem. Quando vocês começarem a peça de vocês aí, vocês vão contar quantos pontos tem no início. Então, todas as carreiras vão ter que ser iguais, tá? Com exceto aqui, ó. Aqui a gente vai estar sempre contando 2 pontos, né? Cada ponto alto duplo aqui a gente conta como se fossem 2 pontos. Então, vamos supor, aqui eu fiz 20, aqui então eu vou ter que ter 40 pontos, e aqui eu vou ter que ter 20 de novo, tá? E assim vocês vão fazendo a peça deixar a peça bem retinha na lateral, tá? Então, aqui agora a gente só vai seguir com meio ponto alto. Então, vocês viram que a gente só vai trabalhar o ponto alto alongado e o meio ponto alto na peça inteirinha, tá? Então, agora a gente vai trabalhar 6 carreiras com meio ponto alto. Depois, as 6 carreiras com ponto alto alongado, 6 carreiras de novo com meio ponto alto, e assim eu fui intercalando. Gente, é só isso. E aí, eu fiz a quantidade de carreiras aqui de acordo com a altura que eu queria. Então, ficou com 1,10 m de altura. Depois, para vocês fecharem a lateral, depois que vocês fizerem, então, aqui as duas partes, né? Muita gente assim, ah, Kátia, eu posso fazer uma peça só? Se vocês fizerem uma peça só, vocês têm que tomar cuidado com a parte da manga, tá? Se vocês não sabem trabalhar a blusa, né, direto, então, eu sei que vocês só tem que tomar cuidado com a manga, porque muita gente faz direto e depois faz, ah, eu esqueci o espaço da manga, como que eu faço a manga? Então, aí é com vocês, né? Por isso que eu falo assim, ó, essa peça aqui é pra fazer, né, esse vestido aqui é pra fazer 2 peças. Então, depois que a gente costurou, eu vou usar a minha agulha aqui de tapeçaria, vou mostrar pra vocês como que eu costuro, tá? Eu já deixei pronto aqui as 2 laterais pra vocês verem, né, pra adiantar aqui, e essa parte da manga. E aqui eu deixei pra mostrar como que eu costurei. Então, tudo que eu costurei aqui, ó, nas 2 laterais e aqui em cima, é o que eu vou fazer agora, tá? Desse lado aqui do ombro, olha só, eu costurei 1, 2, 3, 4 pontinhos só, tá? Então, deste lado aqui também, eu vou costurar 4 pontos. Ó, eu vou colocar a minha agulha aqui nos 2 fiozinhos de cada lado. O meu fio já tem aqui um nozinho, mas o que que eu faço? Pra garantir que não vai soltar, eu vou passar aqui, ó, a agulha por esse buraquinho. E aí, a minha costura vai ficar certinha, tá? Então, agora eu vou ter que costurar como, ó? Pegando os 2 fios daqui, opa, 2 fios da parte da frente e 2 fios da parte de trás. E faço uma costura normal. Esse modelo aqui, eu não recomendo que vocês façam a emenda com agulha de crochê, tá? Pra costura ficar mais invisível, não ficar tão grosseira. Então, aqui, ó, finalizei aqui o meu 4º ponto. Vou passar aqui, ó, minha agulha de novo por isso, pelo buraquinho, né? E aí, eu vou fazer de novo pra trás, pra ir dando uns nozinhos, tá? Vou dar mais um nozinho aqui, ó. E aí, depois é só, vou passar o fio, corto agora. A gente vira a peça pra fazer a parte da manga, tá? Pra vocês fazerem a emenda, vocês têm que fazer do lado do avesso, tá, gente? Não esqueçam. Vou pegar a minha agulha aqui. Já vou dar um nozinho no meu fio.
Eu gosto de costurar, de fazer a manga sempre começar a manga pela parte embaixo do braço. Se vocês quiserem deixar o vestido agora, porque é verão, deixar sem manga, pra quem gosta de sem manga, o vestido já parou por aqui, tá? Vocês não precisam fazer mais nada. Mas eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui gostam de fazer manga, né? São as pessoas de mais de 30 anos, querem a manguinha. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, embaixo do braço, tá? Só pra vocês se localizarem. Já dei o meu nozinho. Eu vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto aqui, depois da minha emenda, tá? Agulha. Já vou subir as 3 correntinhas. E aqui em cima eu já vou fazer aquele meio ponto alto, olha. Fiz as 3 correntinhas, né? Ó, e já faço o meio ponto alto. Agora, eu vou ter que segurar aqui direitinho, como é o primeiro ponto, eu tenho que segurar aqui pra poder soltar a laçada. E aí, eu já fiz o meu primeiro ponto. Eu vou pular esse espaço aqui, ó, do ponto alto alongado e vou fazer o próximo ponto nesse buraquinho aqui, ó, onde eu tenho o meio ponto alto. E vou trabalhar o ponto alto alongado. Dou a volta aqui no meu ponto e faço meio ponto alto. Estão conseguindo pegar, né, gente? Vou pular um ponto, vou trabalhar no segundo, tá? E vou trabalhar o ponto alto alongado. Então, nessas carreiras que a gente tem aqui, ó, o meio ponto alto, a gente vai pular um ponto para fazer no próximo. E quando a gente tiver nessas carreiras aqui com ponto alto alongado, fica bem fácil para vocês verem. A gente vai trabalhar sempre nos pontos que tem aqui, os pontos fechadinhos, né? Ó, eu vou pular um ponto, vou trabalhar no segundo, aqui no meio ponto alto, ó. Pra minha manga ficar certinha de acordo com o meu espaço que eu deixei aqui, tá? Normalmente, eu deixo 20, 22 centímetros aqui pra manga, isso pro meu tamanho. E aí, de acordo com o gosto de vocês, dependendo da blusa, do tamanho que vocês forem fazer, vocês vão deixar mais ou menos aqui na cava, tá? Ó, então, eu sempre vou deixar aqui, ó, pulo um ponto, vou trabalhar o segundo aqui, ó. Ponto alto alongado e meio ponto alto em cima. Ó, cheguei. Eu vou pular esse espaço aqui do ponto alto alongado e vou trabalhar nesse pontinho aqui, ó, nesse espacinho aqui. Faço ponto alto alongado. Então, a minha manga vai ser só assim, com esse ponto alto alongado e meio ponto alto em cima, tá? Ficar mais abertinho, ó. Vou pular esse espação aqui do ponto alto, tá vendo, da carreira? E vou trabalhar nesse pontinho aqui. Ficou fácil, né? E aí, a gente vai fazer toda a nossa volta aqui da manga e seguir. Aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Esse meu ponto aqui ficou muito largo. E aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem aqui a manga de vocês. Eu fiz 3 carreiras, tá? E aí, é só vocês seguirem. Gente, é super fácil, econômico. Eu não gastei 2 novelinhos de 200 gramas, tá? Da Barroco. E aí, vocês vão fazer, lógico, vocês vão, dependendo do tamanho da peça de vocês, vocês vão ter que, né, vocês vão fazer uma peça maior, mais larga, mais comprida, vocês vão gastar mais do que 2 novelos. Se vocês forem fazer uma peça menor do que a minha, então, vocês podem comprar 2 novelos que vai dar tranquilo. Isso se vocês comprarem a Barroco e se vocês trabalharem com agulha 6, tá? Se vocês forem trabalhar com uma agulha mais fina, vocês vão gastar mais fio, tá? Então, é isso, gente. Não esqueça de colocar aqui nos comentários o número do telefone de vocês, se vocês querem entrar pro grupo ali, né, no grupo VIP, ou se vocês quiserem participar aqui do clube de membros daqui do canal, também passa o telefone de vocês, pode ser ali pelo Instagram, para eu criar o grupo com vocês aqui, pra gente tirar dúvida, trocar figurinhas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!